Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos conversar sobre temas que afetam diretamente a juventude, a saúde mental e a segurança pública. O bullying, o cyberbullying, a relação desses fatores com o uso de drogas e o alerta para a campanha Abril Laranja e ainda os perigos sobre a nova droga chamada K9. Para essa conversa, temos a honra de receber novamente o delegado Antônio Furtado, formado em Direito pela UFRJ, com vasta atuação na Polícia Civil, tendo sido titular em delegacias como a de Copacabana e Volta Redonda, e, além disso, foi deputado federal no estado do Rio de Janeiro, com vários projetos voltados à segurança pública e à prevenção às drogas. Doutor Antônio, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Angélica, eu que agradeço, é uma satisfação voltar aqui a conversar contigo. Eu sou um admirador do nosso projeto do Circuito pela Vida, porque entendo que pessoas que têm um pouco mais de experiência sabem como a droga pode ser nociva a qualquer tipo de relação familiar, há situações onde pais e mães querem ver os seus filhos no futuro casados, com netos que possam eles cuidarem e também com uma vida minimamente harmônica. Tudo isso, a droga, como se fosse uma borracha, ela apaga esses sonhos que deixam de existir. Justamente para evitar que esse mal venha a se instalar, eu estou aqui novamente para a gente conversar um pouco sobre temas importantes que acaba que se ligam às drogas, como a questão do bullying, como a questão também do Abril Laranja. Então, conversando, trocando experiências, eu tenho certeza que quem estiver nos assistindo vai sair dessa nossa conversa um pouco mais sábio, a fim de poder proteger aquelas pessoas que você ama. Com certeza, doutor Antônio. Então, iniciando, vamos falar um pouco sobre esses crimes cibernéticos e alguns gatilhos, Qual seria a ligação que o senhor observa entre o bullying e o cyberbullying e o uso de drogas, principalmente voltado aos nossos adolescentes? Primeiro, é muito importante destacar, Angélica, que o bullying é uma conduta que no ano passado, em 2024, se tornou crime. Ou seja, criou-se o artigo 146A do Código Penal, onde o bullying passou a ser crime e há para o bullying uma pena de multa caso não seja um crime mais grave. Aí, o que nós entendemos? Primeiro, o bullying é aquela conduta que ela é reiterada, ou seja, ela é repetitiva e ela tem dentro de si uma agressão que pode ser verbal, que pode ser física ou psicológica. Nós sabemos que o bullying, infelizmente, ele acontece nas escolas, sejam públicas, sejam particulares, onde às vezes um grupo de alunos se reúne e fica humilhando, insultando, ofendendo um aluno que normalmente é mais fraco. Ou podem ser também um aluno que, no caso, é mais forte, ou mais valente, ou mais agressivo, que pode se voltar contra um grupo de alunos ou alunas que, em tese, tem menos condições de se defender. A gente sabe que o bullying, ele causa muitos danos nos nossos jovens. Danos de traumas, de falta de autoestima, danos voltados a um decréscimo nas notas, um desinteresse, uma evasão escolar, porque o jovem ele passa a não querer ir para a escola porque ele não quer sofrer. Então, aquele ambiente que deveria ser um ambiente de felicidade, de aprendizado, passa a ser visto como um inferno. O bullying é quando isso é feito presencialmente. Por isso, hoje, a lei defende uma pena de multa, caso seja um crime mais grave, porque às vezes o bullying pode ser um soco na cara de alguém. E aí, se for mais grave, não se aplica o crime do bullying e você vai colocar uma lesão corporal, ou se for um xingamento, uma injúria, se for alguma descrição negativa de comportamento da vítima,
pode ser uma difamação ou até uma calúnia. Então, o bullying tem uma pena bem suave, que é a pena da multa. Mas a diferença entre o bullying e o cyberbullying o bullying, como eu falei, ele acontece ao vivo e a cores entre pessoas num ambiente presencial. Já o cyberbullying ele acontece através das redes sociais, através da internet, através de uma mensagem de WhatsApp. E o cyberbullying ele é muito mais nocivo. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de se alastrar que vai muito longe. O que é feito numa sala de aula envolve, às vezes, um adolescente, mais 10, 15. Agora, o cyberbullying, às vezes, causa traumas seríssimos que terminam até em suicídio, pois o jovem que é humilhado numa rede social, aquilo, às vezes, impacta 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas, um número incalculável, já que nós vivemos hoje numa era onde há compartilhamentos. E pode ser feito ao vivo, pode ser feito com vídeos que vão expor aquela pessoa uma situação muito traumática. E justamente por isso a lei aumentou o desvalor dessa conduta do cyberbullying e há uma pena de 2 a 4 anos de prisão. É importante que a gente se una. Quando eu falo a gente, são colégios, faculdades, ONGs, profissionais da segurança pública, psicólogos, assistentes sociais, educadores, porque o bullying não é uma brincadeira, é algo muito sério, precisa ser coibido através da conscientização. Palestras são importantes, o que nós fazemos aqui hoje no podcast também porque nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o seu filho de 14, 15 anos tendo que ir para a delegacia para responder ou por bullying ou por cyberbullying, porque mesmo adolescente responde, ele vai responder por um auto de investigação de adolescente infrator e vai, após ocorrer uma audiência com um juiz de direito, e ele pode ser efetivamente ser levado a cumprir uma medida socioeducativa. Precisamos proteger a todos e a maior arma que nós temos contra o bullying, que é esse presencial, e o cyberbullying é a educação, é mostrar consequências não só para a vítima, mas também para o autor daquele fato. E vamos lembrar, dia 7 de abril é o dia onde no Brasil é considerado o Dia Nacional de Combate ao Bullying e também ao Cyberbullying. E essa data foi escolhida porque no dia 7 de abril de 2011, em Realengo, infelizmente aconteceu aquele massacre de 11 pessoas num colégio municipal. E se descobriu depois que o autor do fato, ele veio até a se autoeliminar com uma arma de fogo, ele tinha sofrido bullying. Logo, é uma data que marca o luto por aquela tragédia, mas também a luta para que o bullying seja cada vez menor, possa ser contido e não seja uma prática no futuro nas nossas escolas, faculdades ou em qualquer outro ambiente. Sim, sempre importante alertar, né, doutor Antônio, sobre essas questões e sobre todos os impactos psicológicos que as vítimas sofrem por conta desses atos, né? Exatamente isso. E em relação a isso, doutor Antônio, muitas das vezes o uso das substâncias aparece como uma forma de alívio ou fuga. Como nós temos a possibilidade de identificar esses sinais de maneira precoce? É muito importante total atenção dos pais e dos profissionais de educação em relação aos seus jovens. As mudanças de comportamento, elas são visíveis. Um adolescente integrado que tinha uma boa performance em relação a notas de testes e provas, de repente ele passa a se desinteressar. Ele passa a não querer mais ir para o colégio. Ele passa a chegar com objetos que ele não tem como explicar a aquisição porque ele não tinha dinheiro para aquilo. Ele passa a abandonar boas amizades e adquirir novas amizades que ele não apresenta para os seus pais. E isso já é um sinal de alerta. Essa mudança de comportamento sempre para pior.
ele fica mais furtivo, ele se distancia, ele não quer conversar com o pai e a mãe, especialmente durante o almoço ou durante o jantar. Ele busca fugas e a rua para ele é quase como um paraíso. Então, se aumentar muito a quantidade de horas que ele ficar na rua e ele não souber explicar em casa o que ele faz de produtivo durante essas ausências, são sinais de que ele pode estar envolvido com drogas. E a droga pode dar um alívio? Pode, mas é sempre um alívio passageiro. É um alívio que a dopamina, as drogas muitas vezes fazem com que haja liberação da dopamina no cérebro, o que leva a um bem-estar, a um prazer que são momentâneos. Depois de um tempo, isso passa e todos os malefícios das drogas, eles vêm à tona, como especialmente o problema ligado a esse jovem ficar agressivo, ele fica estranho, ele fica mais contido em alguns momentos e ele acaba subtraindo, ou seja, realizando furtos de objetos em casa para adquirir a droga. Uma vez detectados sinais de que há uso de drogas e até dependência química, é muito importante buscar ajuda. O pai e a mãe não conseguirão sozinhos vencer um problema de drogadição. Busque ajuda, no colégio, no CRAS, enfim, existem vários órgãos que podem ajudar. E é muito importante ter uma abordagem afetiva, não é passar a mão na cabeça do jovem que se envolveu com droga, mas é dizer que ele tem um problema e que a família não vai abandoná-lo, mas que a decisão de sair do mundo da droga tem que ser primordialmente do usuário. Por mais que o pai, a mãe, o avô, a namorada queiram ajudá-lo, ele tem que querer se ajudar. Ele tem que ter a consciência de que aquilo ali está o levando para o fundo do poço e levando também as pessoas que ele ama junto. Com certeza. E nós percebemos, doutor Antônio, que hoje a escola, a família e as forças de segurança, elas têm grandes possibilidades de atuar juntas nesse processo de prevenção, né? Em quais situações o senhor pode nos citar que haveria um grande fortalecimento dessa parceria? Essa parceria ela é indispensável porque o problema ele afeta o jovem de diversos aspectos. Então, a polícia sozinha não resolve, a educação sozinha não resolve, a gente precisa ter aquele trabalho multidisciplinar. Diante disso, o que a minha experiência aponta é que todos esses atores que têm, de alguma forma, uma participação na solução do problema, eles precisam dialogar. Eu hoje sou delegado titular em Piraí. Eu tenho ido a reuniões para conversar com representantes da educação, para levar palestras, como uma palestra contra o bullying, a palestra de prevenção às drogas. São palestras importantes porque a gente pode ensinar a existência do mal, exemplificar tudo que de negativo acontece, para que o jovem não mergulhe nesse caminho. E muitas vezes, no decorrer da palestra, a gente percebe que alguns desses jovens já mergulharam. E aí, diante disso, a gente faz um trabalho em conjunto com as escolas. A escola tem à sua disposição a chamada patrulha escolar. Há alunos que, infelizmente, Angélica, vão para a escola não para estudar, mas para consumirem drogas e até para vendê-las. Ou seja, são traficantes. Eu fiz uma palestra numa escola pública onde, na semana anterior, nós prendemos por tráfico de drogas, ou melhor, apreendemos, já que era um adolescente de 15 anos, um dos alunos. E aí houve, por parte de alguns daqueles que assistiam a palestra, uma defesa do aluno que tinha sido apreendido por tráfico de drogas, onde me foi dito que ele era uma ótima pessoa. Eu falei, olha, pode ser a sua visão, ele aqui mostrava uma face, mas quando ele estava na rua, ele gerenciava uma boca de fumo. E com 15 anos, ele caiu no gosto da hierarquia do tráfico e ele tinha sob o seu domínio, sob o seu poder de mando,
adultos de 30 e 40 anos que o obedeciam. Por quê? Porque ele tinha uma postura agressiva, violenta, desafiadora, e hoje ele está no instituto internado e ele pode ficar lá até 3 anos. E eu perguntei, você gostaria de ficar 3 anos longe da sua família, longe dos seus amigos, longe, enfim, do mundo que a gente quer, um mundo de liberdade, responsabilidade, mas com liberdade. Logo, eu entendo. Os órgãos têm que se unir, precisam conversar. Eu preciso entender quais são os problemas das escolas. Em alguns momentos eu vou lá para levar uma palavra de apoio, de alerta, de conscientização, só que em outros momentos a lei não me permite ficar apenas nessa esfera de atuação. Em outros momentos a polícia vai ter que ir lá e vai ter que remover o problema. E nós esperamos que ele possa se recuperar, que ele possa sair desse mundo sombrio, que ele possa voltar ao convívio familiar, mas na rua ele não pode ficar, porque senão ele vai arrastar para dentro desse problema uma série de crianças e até jovens. É isso, eu entendo que o diálogo é muito importante para que a gente perceba até onde vai a responsabilidade de cada um dos entes e no que cada ente, polícia, escola, saúde, o que cada um pode fazer, conselho tutelar, para que juntos nós sejamos mais fortes e possamos ser mais úteis. Com certeza. O reforço do trabalho interdisciplinar e da rede socioassistencial funcionar de uma maneira mais efetiva. Sim, isso é muito importante e eu digo que em Piraí nós estamos caminhando. Cada dia que passa para prendendo os traficantes, temos menos oferta de drogas na rua. Indo aos colégios, alertando, nós conscientizamos os nossos jovens de que eles não devem usar a droga. Então, é um problema muito complexo, que necessita de uma rede muito qualificada de pessoas que conversem, porque se cada um ficar numa ilha querendo fazer o seu trabalho, não vai dar certo. Sim, com certeza. Doutor Antônio, abril é o Abril Laranja, né? É o mês de combate à crueldade contra os animais, mas também virou, né, se tornou um símbolo de prevenção à violência em geral. Como você enxerga essa campanha? Qual é o seu olhar sobre a importância desse cuidado, da violência como um todo, mas especificamente sobre os nossos pets, os nossos filhinhos de 4 patas? Eu vejo com muito bons olhos, porque Abril Laranja fica sendo um mês de conscientização para que haja prevenção em relação à crueldade com os animais. Se a gente lembrar, no ano 2006, lá nos Estados Unidos, é que foi criado o Abril Laranja. Uma sociedade de proteção e de prevenção à crueldade contra os animais veio com essa ideia. Ainda bem, boas ideias podem sim modificar o mundo, e hoje todos os países basicamente incorporaram no seu calendário a questão do Abril Laranja. O que a gente nota é que existe uma grande desinformação em relação à questão dos animais, porque muitas vezes os tutores, eles gostam dos animais, há um problema sério da chamada adoção por impulso. Muitas vezes é uma criança que está com os pais, vê o filhotinho, acha ele bonitinho, acha que ele é um brinquedo, mas ele é um ser vivo que vai demandar cuidado, amor, atenção, remédio, passeios. E aí, no impulso, adotar um cão e um gato, se depois passar aquela lua de mel inicial e aquele animal vai crescer, e crescendo, aquela criança cresce também, quer tocar a vida dela, e o animal fica lá num canto, isso é um passo significativo para maus tratos. E a lei, hoje, ela é muito mais rigorosa, especialmente para quem maltrata cães e gatos. Então, eu acho importante a gente falar do Abril Laranja, porque eu gostaria de esclarecer alguns fatos que podem fazer com que nós tenhamos menores problemas de tutores que maltratam animais e às vezes até desconhecem que maltratam. Eles entendem que não, que estão cuidando bem do bicho, que é muito melhor o animal estar na casa dele do que na rua, e isso é questionável diante do que é feito. Então, primeiro, vamos lembrar que no Reino Unido houve a criação de 5 liberdades que os animais têm que ter.
e essas liberdades são deveres dos tutores. Se você tem um cão, você tem um gato, é importante que você entenda que esses animais têm direito a 5 liberdades. Primeira delas, eles têm que ser livres da fome e da sede. Tem que ser colocado à disposição desses animais uma água potável, uma água limpa. Eles precisam ter alimentação. Estou dizendo que ele tem que comer a melhor ração que existe e que você vai ter que tirar da sua boca para dar para o animal. Mas se houve uma escolha de colocar aquele animal na casa, ele tem que ter alimentação minimamente adequada e também a água à vontade. Outra liberdade, ele tem que ser livre de desconfortos. Ele não pode ficar num ambiente que não seja arejado, ele não pode ficar trancado numa sala escura, ele não pode ficar num ambiente sujo. Por quê? Porque é um direito desse animal e é um dever do tutor, que caso não cumpra, estará incidindo no crime de maus-tratos. Uma terceira liberdade dos animais é ser livre de dor, de ferimentos e doenças. Ora, esse animal, o tutor minimamente tem que olhar para ele. Se o animal estiver doente, vai ficar visível. Se ele ficar ferido, é a mesma coisa. Ele muda o comportamento. Então, é importante levá-lo a um veterinário. Furtado, é muito caro um veterinário. Leve-o a um órgão que tem responsabilidade por trato de animais nas prefeituras dos municípios. Existe esse tipo de órgão. É que muitas vezes a pessoa não quer sair da zona de conforto. O animal pode esperar, eu tenho que trabalhar agora. Eu tenho um compromisso, eu marquei com um amigo, a vizinha e tudo. Fica o animal lá ganindo, sofrendo. Isso não é certo. O animal não pediu para estar ali. Quarta liberdade. O animal tem que ser livre de medo e de angústia. Ele não pode ser submetido a estresse, a sofrimento psicológico. Muitas vezes ele é. Se há um hábito de ligar um som altíssimo o dia inteiro, o animal está sofrendo aquele som alto. Da mesma maneira que a cada dia que passa está diminuindo o uso de fogos de artifício, porque os animais ficam muito nervosos, agitados, com medo daquilo que eles não entendem. E também o animal tem que ter a liberdade de ter o seu comportamento natural. Ele não pode ser submetido a ambientes e instalações que o privem de ser como ele é, de ser tranquilo, de ser amoroso. A gente sabe que cães e gatos eles são dóceis, desde que sejam bem cuidados, senão eles vão ficar agressivos, até como uma forma de se defender. Eu trouxe hoje alguns apontamentos, eu vou procurar ser sucinto, mas para alertar que o Abril Laranja ele visa combater os maus-tratos animais. O que hoje são maus-tratos? Como delegado em Piraí, eu já aprendi 4 tutores em 3 meses como delegado. 4 tutores que não respeitavam o direito dos animais. E um quinto já está sendo indiciado porque não estava na casa do momento. Ele não foi localizado, senão teria sido preso também. Eu não vou ser leniente, eu não vou permitir que os animais sejam maltratados, judiados, porque tutores irresponsáveis acham que podem chutá-los, acham que podem deixá-los sem comer, acham que só porque tem um teto é o suficiente. Não é, não. Não é, e a lei está aí, ela existe para ser cumprida. Então, a gente precisa alertar alguns pontos importantes. Primeiro, não levar o animal ao veterinário. Isso é maltrato, se ele estiver doente ou ferido. Ou algum órgão que tenha um veterinário que possa efetivamente ser alguém que analise, que verifique o que aquele cavalo, o que ele precisa para que ele tenha a sua saúde restabelecida. Outra coisa, o animal não pode ficar desprotegido, ele não pode ficar exposto a sol intenso, ao frio ou à chuva. Eu tive acesso a um vídeo em Piraí, onde aparecia uma cadela, que era mãe de 8 filhotes, e ela estava lá, amarrada com um fio de alta tensão, que não estava ligado à rede elétrica, mas veja, é desconfortável. É só pensar que o casal que amarrou esse animal que ficou na chuva, latindo a noite inteira, o vídeo me mostrou isso, imagina que pega aquele fio e amarra no pescoço dele e dela, dos tutores, e deixa eles na chuva. Será que eles iam gostar disso? Certamente. Certamente não iriam. Então, isso também é maus-tratos. Outra coisa, pets acorrentados. Pode ou não pode? É ou não é maus-tratos? Depende. Se
ele fica acorrentado numa corrente pequena, se ele fica como eu e a equipe da Polícia Civil 94DP, nós resgatamos um cachorro no distrito de Arrozal, em Piraí, e ele já estava há vários dias acorrentado num lugar extremamente sujo, onde a oferta de água e de comida era ruim, e ele não conseguia se deslocar. A corrente era de uma casinha improvisada de cachorro, ele não se deslocava mais do que 1 metro. Ora, o animal vai ficando nervoso, estressado, ele quer sair dali, ele está preso ali. Essa corrente começa a machucar o pescoço do cachorro. Logo, caso claro de maus tratos. O que tem que ser feito? O que é admitido? Não é que todo animal que está numa corrente está sendo maltratado. Vamos dar um exemplo. Se a pessoa vai fazer uma limpeza naquele quintal, ora, se o animal ficar solto naquele momento, ele vai atrapalhar a limpeza. Então, colocar numa corrente durante 1 e meia, limpar tudo e soltar, não tem maltrato nenhum aí. Agora, ficar 2, 3 dias, viajar para fora, deixar comida e um pote de água e ele que se vire 3 dias, vai dar mosca naquela comida, aquela água vai ficar suja e o animal vai ficar doente. Então, é só isso que a gente tem que entender. Manter o animal na corrente por um tempo 10, 12 horas, maus tratos com certeza, que aquele animal está sofrendo. Já falei que deixar vários dias na corrente trata-se certamente de maus tratos. Não providenciar água e comida também é muito comum. Outra coisa, chutar, dar paulada, ainda que a pretexto de corrigir o animal, também é maus tratos. Um desses tutores que foi preso dizia ao filho de 8 anos que não tinha problema ele chutar o cachorro, que ele podia dar um tapa no cachorro. Não é assim, não é dessa forma. Então ele estava ensinando o menino, uma criança, a praticar maus tratos. Não existe esse direito, a pretexto de corrigir o animal, muitas vezes de feri-lo a tal ponto o animal ficar arriado, ou ficar lá vários dias, ou como eu também vi em Piraí, um cachorro que tinha uma bicheira enorme, ele tinha um buraco, saía do pelo, chegava lá na pele e você via aquela parte vermelha, aonde a mosca adora parar ali, pousa ali, deposita uns ovinhos e vira o berne, que é um verme que fica lá comendo aquele cachorro, aquele gato vivo. É óbvio que isso não pode ser aceito. E trancar o animal em local que não tenha ventilação, em local escuro, deixar de limpar o local onde o animal fica. Eu também já fui a um local que o local era imundo, os animais faziam as suas necessidades ali, não havia nenhum tipo de limpeza, a comida não era reposta e o filhotinho acabava que comia as próprias fezes. Então a gente nota que existem pessoas que amam os animais e tem pessoas que não estão nem aí. Deixando claro, para que não paire dúvida, quem maltrata cães e gatos está sujeito à prisão em flagrante e penas que variam de 2 a 5 anos de cadeia. E quando nós temos outros animais, a lei prevê uma pena menor, de 3 meses a 1 ano. Por exemplo, um cavalo é comum. Outra coisa que não se pode, submeter esses animais a jornadas exaustivas de trabalho. Colocar o cavalo para carregar uma carroça cheia de objetos ou de pedra, ou o que quer que seja, e o animal às vezes está cansado, como eu vi acontecer em Volta Redonda uma vez, e o indivíduo dando chicotada nele. Não dá, isso é inadmissível. Sim. Então esse indivíduo pode e deve ser levado para a delegacia. Onde eu quero deixar muito claro que a polícia não tem bola de cristal, que nós precisamos de pessoas que amem os animais, pessoas corajosas, pessoas que não aceitem isso. Eu quero dar os parabéns porque eu sei que essas pessoas existem em todas as cidades. Existiram onde eu trabalhei em Barra do Piraí, aqui em Volta Redonda e em Piraí. Posso dizer que nesse ponto é uma cidade exemplar. O cidadão e a cidadã de Piraí não aceita os maus-tratos animal. E eu sei que eles falam, olha, o delegado está aí, o delegado é uma pessoa que cumpre a lei. Eu já fiquei ciente de casos de pessoas que até doaram seus animais com medo de uma visita da Polícia Civil ao raiar do dia. E a gente vai mesmo. Basta que eu tenha ciência do fato, a Polícia Civil vai se fazer presente. Então é muito importante que a gente entenda que o Abril Laranja, ele é para conscientizar. Mas nós precisamos ter um ano inteiro laranja.
ou seja, um ano onde a crueldade contra os animais seja banida. No que depender de mim, isso vai acontecer e já está acontecendo. E aí você pode perguntar, Furtado, como é que eu denuncio? Tem vários caminhos. Tem vários sites hoje que permitem até denúncias anônimas. Agora, você precisa comprovar isso. Faz uma foto, faz um vídeo do animal. Por quê? Porque no momento que você posta isso e chega pra gente, a gente já sabe que é uma denúncia séria e a gente já tem maior condição de intervir para que esse problema possa cessar. É o que tem acontecido. E o site do Ministério Público, o site da Polícia Civil, eu quero deixar aqui o WhatsApp da Delegacia de Piraí, a 94DP, para quem é de lá e quiser nos auxiliar nessa proteção aos animais. É 24, prefixo, o número é 98833-8159. Eu vou repetir, 24 98833-8159. Isso é em Piraí. Mas todas as delegacias têm zaps. Então basta entrar na internet, descobrir qual é, faz os vídeos, faz as fotos, encaminha para lá, porque se a gente se omite, mais animais vão sofrer, vão morrer, e a gente precisa combater. A sua pergunta, você contempla um ponto importante. Qual a ligação da droga com essa violência ou também em relação à violência contra as pessoas, crianças, mulheres de forma geral, idosos? A relação ela é enorme, porque o indivíduo que bebe ou que usa cocaína ou que usa maconha, ele é um indivíduo que é mais fácil que ele se envolva com prática de crimes, ele vai ficar mais agressivo, ele vai ficar paranoico, ele vai ficar muitas vezes com mania de perseguição. Nessa linha, muitas vezes o cachorro e o gato, que são indefesos, não podem reclamar de nada, são aqueles que vão sofrer mais. A mulher que muitas vezes foi educada numa cultura patriarcal, que a gente quer que fique cada vez mais para trás, a ser submissa, a aceitar, também pode sofrer consequências desses homens que se drogam. E crianças é a mesma coisa. Então, existe sim uma relação muito forte entre utilização de entorpecente, dependência química e casos de violência. Então eu peço, da mesma maneira que eu pedi denúncias em favor dos animais, eu peço que, se você é um vizinho, se é uma vizinha, está percebendo que existe um problema de uma mulher, de uma criança que está machucado, se você trabalha no hospital, é até obrigação. Quem trabalha no hospital é obrigado a notificar a delegacia do caso do crime, alguém que está machucado, uma criança, um abuso sexual, enfim. Mas as drogas têm um componente importante nesse problema da violência. E não tem jeito. A gente precisa trabalhar nessas duas frentes. Prevenção às drogas, porque com menos drogados vamos ter menos violência, e quando a violência acontece, nós temos que reprimir. Com certeza. A educação emocional poderia ser uma estratégia eficaz contra essas violências e indiretamente contra o uso das drogas? Não tenho dúvida nenhuma disso. É muito importante. Rodas de conversa, esclarecimentos. Na vez anterior que eu tive aqui, eu saudei com muito entusiasmo e sinceridade a sua profissão, a profissão de psicóloga, porque essa educação emocional, essas conversas, elas abrem a mente das pessoas, fazem com que elas percebam que elas podem ir além daquilo, porque quem está dentro do problema não consegue enxergar, muitas vezes, a forma de sair. Então, eu defendo sim essa educação, eu defendo a conscientização, as campanhas são todas bem-vindas e precisam de pessoas que queiram realizá-las da melhor forma. Essas pessoas existem. Muitas vezes elas precisam de uma oportunidade. E tem gente que não tem oportunidade e cria essa oportunidade, tirando momentos da sua folga, do seu lazer, para poder ajudar aqueles que mais precisam. Delegado, recentemente, uma droga crescente, está sendo muito conhecida ultimamente, é o K9, e ela é uma droga extremamente perigosa. O que o senhor sabe sobre ela e por que ela representa esse novo alerta para autoridades e famílias? A droga K9 é uma droga que a gente considera razoavelmente nova, porque ela surgiu nos Estados Unidos em 2010, ou seja, cerca de 15 anos.
A K9 é uma droga sintética. Ela tem alguns apelidos. Ela é chamada de Spice, Super Maconha, droga zumbi. Por que Super Maconha? Ela foi criada em laboratório para copiar os efeitos da maconha, só que de uma forma intensificada, potencializada. Então, o que a gente nota? K9, ela está crescendo, ela já chegou no Brasil, especialmente em São Paulo. Recentemente, na Via Dutra, houve uma grande apreensão de drogas realizada pela Polícia Rodoviária Federal, que costuma ter cães farejadores e faz a inspeção de carros, de ônibus. E junto com uma quantidade grande de maconha, se encontrou também alguns baseados de K9. O K9 é uma droga que se apresenta sob várias formas, entre elas pó, comprimidos, forma líquida, forma de cigarro. Como ela é uma droga artificial, sintética, muitas vezes pega-se ervas que não têm nenhum potencial de droga, mas mistura-se com o K9, justamente para poder realizar o cigarro. E qual é o grande problema dessa droga que já está chegando aqui e nos preocupa a todos? O K9 é a mistura dessa substância, do K9, com maconha ou cocaína. E faz com que os efeitos sejam muito piores, sejam devastadores. Então, vou dar um exemplo. É muito comum que o usuário de K9, ele seja paranoico, ele confunde real com imaginário, ele tem diarreia, ele tem vômito, ele tem situações dessa mania de perseguição que caracteriza as outras drogas. Mas por que ela é chamada de droga zumbi? Por um motivo simples. Ela é uma droga que, vamos imaginar que a pessoa tem uma seringa e injeta no seu braço esquerdo com frequência essa droga. É comum que depois de um tempo, o local onde é feita aquela aplicação, ele fica com uma ferida que não sara, começa a necrosar a pele ali, ou seja, morre ali o tecido. Às vezes ocorre uma gangrena e não é raro casos de amputação. Então, quem usa o K9 se torna uma espécie de zumbi. E é nítido, porque as feridas preferencialmente vêm onde a droga é mais utilizada, mas se espalham também pelo corpo, porque a substância ela circula através do nosso sangue. Então, diante disso, o que eu tenho a dizer é: todo cuidado é pouco, toda droga é prejudicial, mas, infelizmente, potencializaram a cocaína e a maconha, criando o K9. O K9 é uma droga que também apresenta impactos, o que se chama de anestesia, uma anestesia que faz com que o usuário tenha um efeito muito nefasto. Eu vou explicar como é que funciona a partir de um relato de um usuário. Ele passou algumas semanas usando K9, diante disso, ele acorda à noite. Quando ele acorda e se levanta, ele simplesmente não tem o controle das pernas, por conta do K9. Ele então desaba no chão e ele nota que ele não consegue mexer os braços direito, não consegue mexer as suas pernas, e a voz dele ficou uma voz fraca, sem intensidade. Pois esse usuário relata que ficou 13 horas no chão e ele não conseguia fazer muitos movimentos, gritava, mas saía aquele fiapo de voz, até que alguém entrou lá na casa onde ele morava, arrumaram a porta e ele foi levado para o hospital. Os médicos disseram que se ele ficasse mais 2 horas ali, ele não teria resistido e teria falecido, ou por infarto ou por AVC, que é o derrame cerebral. Diante disso, a gente nota que é uma droga piorada em relação às demais. E justamente por isso a gente precisa estar muito alerta, conversar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, conversar com os médicos, fazer campanhas de combate e de prevenção a essas drogas. O combate maior é prender os traficantes, não há dúvida nenhuma. Mas
como é uma droga que se apresenta sobre várias formas, veja, é pó, é injetável, é comprimido, é cigarro. Muitas vezes a pessoa pode achar que é um cigarro normal de maconha, e não é o K9. Então, todo cuidado é pouco, nós temos que declarar a guerra a mais uma droga para evitar que ela possa ceifar vidas de vidas inocentes. Com certeza. Delegado, como proteger os nossos jovens desse tipo de substância e onde nós podemos buscar ajuda em caso deles terem contato com esse tipo de droga, a exemplo do K9? A proteção, ela, volta a reforçar, ela precisa ser feita de oportunidades que precisam ser criadas. Oportunidades da rede de proteção, que tem que envolver não só os jovens, mas também seus pais. Palestras, vídeos que expliquem isso, podcasts, enfim, tanto o ambiente presencial como virtual, ele precisa estar voltado para que a gente eduque. E no momento onde já aconteceu, porque a dependência química da droga K9, ela também é muito rápida. Aí precisamos de ajuda médica. Precisamos que quem está dependente seja tratado. E, sendo muito realista, esse tratamento não é barato, os órgãos públicos não oferecem na mesma proporção da necessidade, ou seja, a oferta é menor do que a procura, mas nós precisamos fazer com que municípios, estados e União assumam as suas responsabilidades. E como é que vão assumir? Se não assumirem de uma forma através do bom senso, o Poder Judiciário existe para isso. Às vezes, um pai ou uma mãe no desespero, sem ter como pagar uma internação, se vê forçado a ingressar com uma ação judicial contra um desses entes, para que haja uma internação do seu filho, da sua filha, neto, sobrinho. Por quê? Porque sem isso ele vai morrer. Ele vai ficar perdido. Há um momento que, se não houver essa ajuda especializada, sozinho não há como o dependente se safar, por mais que ele queira, por mais que ele tenha força de vontade. Cada ser humano reage diferente ao tipo de droga. Às vezes a droga é mais fraca na sua potência, às vezes a capacidade de resistência do usuário é menor, mas há momentos onde o tratamento é a única forma de salvar vidas. E aí você trata como? Através do médico, do psicólogo, da assistente social, através de pessoas que vão buscar dar medicações àquele dependente e também buscar fortalecer a sua autoestima e a vontade dele de sair, de se libertar daquela droga. Não é fácil, mas é possível. Sim. Como o senhor acha que nós podemos fortalecer o processo de prevenção nas escolas, nas comunidades e na rede de saúde pública? É fundamental que ocorram investimentos. É fundamental que todos esses entes que você mencionou trabalhem com um conceito de multiplicadores. Ou seja, alguém mais qualificado, alguém mais preparado precisa fazer um curso, que não necessita ser um curso muito longo, mas explicando alguns pontos que são fundamentais para que esse conhecimento seja disseminado. É através dessa preparação, dessa qualificação, que nós vamos fortalecer profissionais que vão estar cada vez mais capacitados para enfrentar esse problema. Veja, tudo no início é mais simples. Se for detectado, se esses sinais de que ele está diferente, ele não quer mais ir à aula, esse sinal de que as notas caíram, se nesse momento já houver uma intervenção do colégio, do pai, da mãe, a gente vai evitar que ele fique dependente, porque ele pode estar numa fase ainda de aproximação com a droga, usou 2, 3, 4 vezes. Agora, se nada for feito diante dos sinais que mostram a prática da droga como uma recreação na vida desse jovem, aí a gente vai ter muito mais dificuldade. A prevenção consiste em um olhar rápido, atento, arguto para o problema, identificar o problema cedo e buscar de imediato a solução.
para que a gente evite uma dependência química, que o dependente se torne traficante, que a polícia tenha que agir, para que o traficante não venha matar aquele jovem, como a gente vê acontecendo. Tudo isso é muito possível da gente diminuir esses casos mais drásticos e graves se a rede estiver integrada, unida e preparada. Porque não adianta nada só boa vontade, as pessoas têm que se preparar para poder fazer a função delas. Com certeza. Doutor, na sua experiência legislativa e policial, o que mais funciona na prática? A educação, a repressão ou o acolhimento? Eu entendo que é um triângulo. O que mais funciona? O que mais funciona, não tenha dúvida nenhuma, é você educar. Mas quando isso não acontece, você vai ter que reprimir. Quando quem é usuário ou dependente de drogas passa a praticar crime, não tem jeito. Eu costumo dizer, poxa, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, não fui eu, foi a droga. Mas você usa a droga. Se você usou a droga, você assumiu a responsabilidade de arcar com qualquer ato que seja feito, ainda que você não estivesse no seu autocontrole no momento do ato. Porque senão seria simples. A pessoa ia lá, matava a outra com uma faca, com um revólver, depois diria, eu estava sob efeito do álcool, eu estava sob efeito da maconha, do K9, de qualquer outra droga. Não funciona assim. Mas é muito importante que haja a prevenção. A prevenção às vezes falha porque não é feita da forma adequada, ou porque as pessoas têm livre-arbítrio. Às vezes você conversa, você educa, você explica e o indivíduo não quer fazer daquela forma. Aí a prevenção não deu certo. Aí vamos para a repressão daqueles que praticarem crimes. Mas o acolhimento é fundamental. O acolhimento, ele é, volto a dizer, caro. Ele é mais dispendioso. Não é todo mundo que tem dinheiro para pagar uma boa clínica de reabilitação, de recuperação. As comunidades terapêuticas existem, elas são incentivadas pelo poder público, mas muitas vezes não é só conversando que você vai fazer com que alguém que está num grau elevado de dependência se liberte daquilo. Mas eu entendo que tudo é importante. Agora, na minha opinião, o mais importante é a educação, é a prevenção. Porque se a gente educar e prevenir, a gente não vai precisar reprimir e não vai precisar acolher. Eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para os pais e educadores que se sentem perdidos diante dessas situações que são desafiadoras, que envolvem as drogas relacionadas a seus filhos. É muito importante entender que quem está perdido pode se encontrar. Como é que você vai se encontrar? Se você está perdido, por exemplo, no meio da floresta, se você sentar numa pedra e ficar esperando, você não vai se encontrar nunca. Você tem que agir. Então a ação, ela é a mãe de todas as soluções, mas também é a mãe de todos os problemas, porque você precisa saber como é que você vai agir. Então, se você está perdido, primeiro, você não está sozinho. Você pode gritar, você pode pedir ajuda. Existem vários órgãos que existem para ajudá-lo. Município, Estado, União, profissionais que não vão lhe cobrar para lhe prestar essa ajuda porque já são pagos pelo Estado. E a gente precisa entender isso. Você que é pai, que é mãe, que é professor, que se vê no drama de ter que lidar com adolescentes que estão envolvidos na droga, você está perdido, só que ele está muito mais do que você. Você precisa se encontrar para que ele se encontre. Então a minha mensagem é uma mensagem de que a ação, quando a gente não desiste na nossa vida daquilo que realmente é importante, a chance da gente conseguir vencer o problema aumenta muito, muito. O que eu digo é ter fé. A fé não como algo passivo, mas como algo que nos remete à ação. E uma ação que ela não é isolada, é uma ação conjunta. Então, talvez uma mãe esteja aqui nos assistindo com lágrimas nos olhos, porque parte do que eu falei ela está vivendo na carne. E por mais que ela converse com o filho a agride, o filho a ameaça, eu digo, não aceite isso, procure ajuda, vá na delegacia. Ah, mas eu tenho medo, ele já falou que vai me matar, ele pode até ser preso, mas ele falou que vai me matar.
Você não pode se calar pela mordaça do medo. Até porque eu já vi muitas situações que eram de uma forma e depois da atuação da polícia ou do órgão da saúde, da área psicológica, ela se modificou. Então, quando o indivíduo está sob efeito de droga, ele não é ele próprio. Ele é uma sombra pálida do que ele já foi, porque ele agora não está mais conduzindo a sua vida. A droga o conduz. Então, quando ele diz eu vou te matar, ele está fazendo isso sob efeito da droga. Não se acovarde. Vá à delegacia. Diga, olha, ele me bateu, ele usa droga, ele trafica, eu sei disso porque ele não trabalha, ele vive com dinheiro, comprando coisas novas. Vá à delegacia. Por quê? Porque a polícia tem condições de atuar. Ah, mas ele vai ser preso, eu não quero ele preso, eu só quero que ele fique com medo e pare. Só que ele não vai parar porque está com medo. Ele tem que ser parado. No momento que ele é preso, talvez ele fique 3, 4, 5 meses, 6 meses. Depois ele vai ser solto, porque o processo vai correr, e só na frente vai ter uma sentença do juiz que pode aplicar uma pena maior. Pois bem, às vezes esses 3, 4, 5 meses já fazem toda a diferença na vida dele, porque lá ele não vai ter contato com a droga, lá vão fornecer ele algum tipo de medicamento, e aí quando essa mãe for visitá-la, vai ver que tem um novo filho, porque ela teve coragem. Eu vou aproveitar e dar uma dica de um grande filme que eu assisti no final de semana, que ele é imperdível, porque ele mostra os efeitos devastadores, especialmente do álcool e da cocaína. Chama-se O Voo, um ator muito conhecido nos Estados Unidos chamado Denzel Washington, e com um dos diretores meus favoritos, que é o Robert Zemeckis. Robert Zemeckis fez 2 filmes que são eternos: De Volta para o Futuro e Forrest Gump, Contador de Histórias. Esse filme é um drama, O Voo, e conta a história de um comandante de aviação comercial de passageiros, mas que dirigia sob efeito de cocaína e de álcool. Agora imagina só, 100 passageiros e o indivíduo está lá comandando a nave sob efeito de drogas. É um filme importante, especialmente porque o final, eu não vou dar spoiler aqui, mas o final desse filme ele faz com que nós tenhamos uma grande reflexão. Então o cinema existe para isso também. Muitos dizem, só tem violência, só tem coisa que não presta. Não, às vezes ele pode ser um alerta, ele pode te apontar um caminho. E na minha opinião, esse filme ele aponta um caminho. Ninguém está sozinho. Eu quero agradecer a você mais uma vez a oportunidade de estar aqui no nosso Circuito pela Vida, um projeto que tem transformado vidas, tem dado oportunidade a quem não tinha, tem feito com que pelo menos 200 jovens tenham uma experiência muito melhor do que se estivessem a sós na rua, com traficantes, desgarrados. E é isso, é importante que esse projeto exista para que as pessoas que se acham perdidas percebam que não estão. Se você nos ouve, nos vê, está perdido, procure o Circuito pela Vida. Eu tenho certeza que um profissional vai conversar com você e vai te apontar um caminho. Doutor Antônio, nós que agradecemos muito pela sua presença novamente aqui conosco, trazendo grandes esclarecimentos que são de extrema importância para o trabalho que realizamos e para essa parceria que nós sabemos que nós temos junto ao senhor, que é o trabalho de prevenção ao uso de álcool e outras substâncias. Com isso, para você que nos assistiu até esse momento, compartilhe esse episódio. Pode ser que alguém que precisa dessas informações esteja por aí, perto de você. Continue com a gente aqui no Circuito pela Vida. Siga nas nossas redes sociais. Até breve.